Lucas capítulo 8, a partir do verso 4, diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre a pedra são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, o Evangelho que tenha talvez a sua grande ênfase, o reino de Deus, né? E o próprio Jesus, falando aos discípulos, ele afirma que a eles pertencem o reino, os mistérios do reino de Deus. Aqui Jesus ele afirma na chamada parábola do semeador, que talvez poderíamos chamar de a parábola das terras, porque o semeador aqui não muda, a semente não muda, mas a terra em que essa semente cai, ela muda. E o semeador, ele lança essa semente, e Jesus interpreta a sua própria parábola, afirmando que essa semente é a palavra de Deus, é a pregação do próprio Jesus, é a pregação, a mensagem, o evangelho do reino. E esse evangelho, ele pode cair em 4 tipos de terras distintas, que, como o próprio Jesus ele nos ajuda a interpretar, afirma que são 4 corações distintos. O primeiro deles é aquela que cai na estrada, né? Jesus aqui, ele fala assim: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, vem o diabo e tira a palavra do coração para que não sejam salvos, no versículo 12. Então, o primeiro coração, ele é aquele que ele ouve, ele teve um contato com a palavra, mas essa semente caiu em meio à estrada. E a semente, ela não teve o efeito que deveria. Essa mensagem do reino, ele chega aos ouvidos, mas ele para ali. Não dá fruto, não tem o resultado aguardado. E o diabo vem e rouba essa semente. E simplesmente não acontece nada. No verso 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da aprovação. Então, o segundo tipo de coração que recebe essa mensagem do reino é semelhante à semente que cai sobre a pedra. Ela pode até florescer por algum tempo, mas ela não se desenvolve. É semelhante àquela pessoa que teve o contato com esse evangelho do reino, ele tem grande alegria no começo, mas em pouco tempo, com as provações da vida, com as dificuldades que o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno traz, com as provações, com as perseguições, essa semente, ela não cria raízes e ela se perde em meio às pedras. O terceiro tipo de coração é aquela que cai entre os espinhos.
São os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados por preocupações, riquezas e prazeres da vida e não amadurecem. Enquanto aquelas que caem às pedras, elas não criam raízes por perseguições, por provações. As que estão em meio aos espinhos, elas não são sufocadas por dificuldades, mas muitas vezes ela é sufocada pela comodidade. Então é aquele coração que recebeu a palavra do Evangelho do Reino, mas pelas preocupações da vida, por causa das riquezas, né, por causa dos prazeres, esse coração ele não amadurece. Ele é sufocado agora não pelas pedras, mas pelos espinhos. E o resultado, o fruto desse Evangelho do Reino, que deveria ser absorvido por essa semente, ela se torna ineficaz. E de igual modo, ela é sufocada e não segue adiante. Mas por último, existe o último tipo de terra. É aquela semente que caiu em uma terra boa. E o que é essa terra boa? Essa terra boa é um coração bom e generoso, como diz no versículo 15. Esse coração bom e generoso, ele ouve a palavra, retém e dá fruto com perseverança. O coração bom, ele é generoso. Ele não para pelas preocupações da vida. Ele não para pelas perseguições por seguir o Evangelho do Reino. Ele não para ao simplesmente ouvir e não se desenvolver. Ele é aquele coração que amadurece, que absorve esse Evangelho do Reino, e ele dá fruto, ele se multiplica, ele se reproduz, ele se amadurece, e essa semente, ela se desenvolve em uma grande árvore que nos revela esse Evangelho do Reino completo. Então, se o seu coração ele se enquadra nesse último tipo de terra, não são as riquezas que vão te atrapalhar a seguir o Evangelho, não são as perseguições que irão te atrapalhar a seguir o Evangelho, e a sua resposta ao Evangelho ela é plena e completa, é uma resposta de fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, hoje eu gostaria de convidá-lo à reflexão, olhando para esses 4 tipos de terra: a que cai à beira da estrada, a que cai sobre as pedras, a que cai sobre o espinho e a que cai na boa terra. A beira da estrada é aquele coração que simplesmente ouve a palavra e não acontece mais nada. A da pedra é aquela que chega até uma grande alegria no início, mas devido a perseguições e a perdas, ela é sufocada. A do espinho é aquela que é recebida com alegria, por algum tempo cresce, mas os benefícios da vida, as riquezas, os prazeres da vida a sufocam. E o último tipo de coração é aquela que cai na terra boa. É um coração bom e generoso, que se desenvolve, amadurece, e não são as perseguições, nem os prazeres e as riquezas da vida que lhe sufocam. Ela amadurece, ela se desenvolve, porque a sua ênfase, o seu foco não estão nas coisas daqui, nem nas coisas ruins, nem nas coisas boas, mas elas olham para a eternidade. Então convido você a refletir nesse momento, qual é o tipo de coração que você tem aí hoje. E essa semente da palavra de Deus, do Evangelho do Reino, quando ele caiu na sua mente e no seu coração, que tipo de terra ele caiu? E fica o desafio e o convite para que nós tenhamos o coração semelhante à terra boa, uma terra boa e generosa, que não se preocupa nem com as perseguições, nem com os prazeres da vida, mas olham sempre para a eternidade, porque o reino que aguardamos não é aqui, o reino é eterno.